Vamos para o assunto importante, gente. Ontem nós tivemos um depoimento bomba de Freire Gomes. O ex-comandante do Exército, Freire Gomes, disse que Bolsonaro convocou reuniões com chefes das Forças Armadas para anular eleição, que Jair Bolsonaro apresentou um projeto de GLO, de Estado de Defesa e de Estado de Sítio. O ex-chefe do Exército afirmou também que, além dele, o brigadeiro Batista Júnior, da Aeronáutica, foi firme contra a proposta, mas o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, se colocou à disposição do ex-presidente. É o assunto que pode complicar a vida do ex-presidente Bolsonaro, mano, porque até agora se tinha essa possibilidade a partir de delação, de informações desencontradas. Agora quem está falando é o ex-comandante do Exército. O número 1 do Exército está falando que o Bolsonaro queria anular a eleição por meio de um golpe. Exatamente, Koba. E o número 1 do Exército durante a gestão de Jair Bolsonaro, né? Não pode ser acusado de comunista ou de sei lá o quê, né? É alguém que é um militar de carreira, que chegou ao topo da carreira, que, portanto, possui respeito, credibilidade, e disse em seu depoimento à polícia que o ex-presidente pessoalmente tentou articular e convencê-lo por mais de uma ocasião do seu plano de aplicar um golpe de Estado no Brasil. Então isso é muito grave. Aquela discussão de só o plano é um ato preparatório ou é um ato executório. Quando você tem o chefe de Estado empenhado em tentar convencer um comandante das Forças Armadas de aderir ao plano, se isso não é já execução, eu não consigo entender o que seria. Porque se ele consegue o seu objetivo de convencer, o que teria acontecido com esse país? E aí, Felipe Monteiro? Concordo com o Mano. E agora está cada vez mais claro, né? Algumas pessoas negacionistas, né, falavam que a reunião entre o presidente e os comandos das forças militares não ocorreram. Agora está ouvindo do próprio comando do Exército, da época do Bolsonaro, falando que a reunião teve. A reunião teve sim. O Bolsonaro juntou os 3 comandos da Força Militar, o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e só não teve o golpe do Brasil porque o Freire Gomes, do Exército, que tem difusão em todo o Brasil, foi contra. Aí a discussão se é ato preparatório ou ato executório, eu estou do lado do Mano. Realmente, quando você junta as forças militares com um plano montado, né, para efetivar o golpe de Estado, para anular as eleições, na minha opinião, é ato executório. E tem uma coisa que me deixa um pouco incomodado também, Koba. Mesmo que não fosse ato executório, fosse ato preparatório, é um absurdo, depois das eleições, o presidente da República unir as forças militares para discutir eventual golpe. Por si só, o ato preparatório era necessário já para deixar o Bolsonaro cancelado, né? A sociedade tinha que estar revoltada com um chefe de Estado e chefe de governo unir a força militar, independente se é ato executório ou ato preparatório, tinha que estar revoltado só pelo fato de reunir e pensar a possibilidade de anular as eleições legítimas. Ô Palumbo, apesar disso tudo que falou o Felipe, aparentemente o Bolsonaro ainda tem muito apoio, porque, por exemplo, nas manifestações do dia 25, esta informação desta suposta reunião, que agora é confirmada pelo ex-comandante do Exército, já era uma informação que foi repercutida, foi noticiada, e mesmo assim ele juntou muita gente na Avenida Paulista. Politicamente, ô Palumbo, você acha que o Bolsonaro se afeta com essa declaração agora ou não? Olha, eu não concordo com o Felipe, porque o Bolsonaro ele perdeu por uma margem muito pequena. Então ele tem apoio sim de grande parte da população. Claro que também tem a rejeição, assim como o atual governo também tem, mas isso é inegável. Ele tem uma força gigantesca. A gente viu aqui nesse movimento que teve na Avenida Paulista. Agora, cogitação não é crime. Se nós nos reunirmos aqui e alguém falar aqui, vamos roubar um banco, isso por si só não configura crime, não configura absolutamente nada se isso não se executar. Eu estou tentando passar de uma maneira bem simples para que a população, o nosso ouvinte, telespectador, possa entender. Então, vamos aqui nos reunir. Vamos montar uma biqueira de tráfico de drogas? Ah, vamos. Você fala vou, eu falo não, ele fala vou.
E a gente só fica nessa conversa e não acontece absolutamente nada. Isso é crime? Não, não é crime. É aquela discussão que a gente estava tendo. Aquilo que eu coloquei. O fato dele cogitar o golpe, mesmo tirando essa discussão se é crime ou não é crime, o fato dele, depois das eleições, cogitar dar o golpe já é um absurdo por si só. A gente era para estar aqui revoltado com essa possibilidade. E temos que adicionar uma camada. Eu não entendo isso como crime. Porque não é... O que o Palumbo está querendo dizer é que o seguinte, se não é crime, não deveria ser objeto de uma investigação. É isso que você está falando? Exatamente. O que eu estou falando é o seguinte, para mim é crime, mas independente dessa mesmo que não fosse, é isso? Se é crime ou não é crime, politicamente era para a gente estar aqui revoltado com essa possibilidade do Bolsonaro. Isso aí não é um ato. Essa é a pergunta agora. E não passar pano. Essa é a pergunta para vocês agora, para você e para o Mano. Você acha que a população bolsonarista vai se revoltar? Não, a respeito à pergunta, a Datafolha foi fazer uma pesquisa nas eleições, durante as manifestações do Bolsonaro, no dia 25, e mais de 60% que estava presente na manifestação era a favor do golpe. Falou que o Bolsonaro tinha sim que fazer golpe. Ou seja, existe, infelizmente, um sentimento golpista por parte da população. Mano, eu acho que a gente precisa entender o fenômeno da polarização de uma forma mais ampla. Ou seja, quando a gente tem uma polarização tão cristalizada como a gente tem no Brasil, as pessoas se sentem parte de um grupo político por identidade. Ou seja, a pessoa se sente identificada com os valores, com a forma de socialização, com o modo de ser, com o estilo de vida que o Bolsonaro representa. O Bolsonaro conseguiu encarnar, portanto, uma forma de ver o mundo, uma forma de ver o país, uma forma de ver a própria vida que conseguiu gerar uma identificação em milhões de brasileiros. Isso é um fato. Quando as pessoas estão identificadas de forma muito intensa com esse modo, com essa, digamos, com essa tribo, com esse grupo político, o que acontece? Muitas vezes a pessoa acaba apoiando tudo que faz parte desse pacote. Então, isso não quer dizer, na minha visão, que as pessoas tenham exatamente a consciência do que significaria um golpe de Estado, para a gente dizer, são golpistas e apontar o dedo. O que acontece é, essas pessoas sentem que Bolsonaro é o seu líder, que gostam daquilo e acabam aplaudindo tudo que o Bolsonaro diz. O que, na minha visão, é um problema, mas é um fenômeno que precisa ser compreendido nesse âmbito. Meus amigos, 10 horas e 9 minutos agora.